Mais um corte do Bopismo pra você e não custa nada você clicar, deixar o like e se inscrever no canal. Vai me ajudar pra caramba e eu conto com você. Ó, falando em superchat, já tem um superchat aqui. Obrigado. O José Libório, acho que é assim que se fala o seu nome. Ele falou assim: Facincani, depois da derrota do Palmeiras para o Corinthians, fez um comentário que merece ser transcrito e publicado. Palmeirintias foi antológico. Abraços. O que foi isso? Eu falei que o Palmeiras, ele recentemente tem virado uma ONG do Corinthians quando o Corinthians tá em baixa. Sabe por quê? Cara, isso são fatos, tá? Primeira vez que isso acontece foi mais simbólico, 2011. Aquele episódio Tolima. Então... Puta, é verdade. Vamos brincar, vamos falar agora como torcedor um pouquinho, né? Imagina o torcedor do Palmeiras, viu o Corinthians eliminado na pré-Libertadores, aquela baita vergonha, primeira vez que um clube brasileiro Ronaldo aposentando. Ronaldo aposentando, Roberto Carlos saindo, torcida brava, recebeu os caras com porrada, e Tite fica, e Tite sai, aí banca Tite. Bom, tudo de ponta cabeça. O que o torcedor quer? Qual é a essência do futebol, Luca? Pô, eu quero ganhar do meu rival, eu quero deixar meu rival lá, fica lá, amargura um pouquinho lá e deixa torcer a faca ali, né? Entendeu? Fica lá, não enche meu saco aqui, fica mais um pouquinho sofrendo aqui que eu quero dar um pouco de risada. Esse é o espírito do futebol gostoso, da rivalidade, né? Total. E aí o Palmeiras vai com faca e queijo na mão pra falar assim, ó, Corinthians, essa semana de vocês acabou, vocês vão ficar no limbo aí de 2011. O Palmeiras consegue perder por 1-0 o gol do Alessandro. Ali eu brinquei que foi a primeira semente plantada do Mundial do Corinthians. Primeira semente. Por quê? Dali em diante, o que aconteceu? O Corinthians falou, cara, simplesmente no campeonato à parte, num jogo absurdo que pro São Paulino o maior clássico é o Corinthians, pro palmeirense o maior clássico, o Corinthians tem essa veia, né, de canalizar esses dois, e por isso a gente tem esse respeito pelo Corinthians, claro, né, eu particularmente, né, também. Esse grande rival paulista, torcida mais popular e tal. Total. Porra, naquele mundo à parte, os caras ganham do Palmeiras, que tava ali sossegadinho, 1-0, o gol do Alessandro, acha um gol, comando do Palmeiras e num jogo de mosaico do Palmeiras, colocando a taça da Libertadores, tipo, Libertadores não é pro Corinthians, né? Pra não falar a palavra que eles usaram, né? Porque a gente sabe que é a palavra depreciativa lá, que é o que eu falo que eu não uso, sim, né? E, cara, imagina o corintiano quando ganha, depois de uma semana tão tenebrosa. Ganha aquele clássico e dali pra frente, Corinthians, pimba, enche o peito. Campeão brasileiro. E vai pra ser campeão brasileiro. E no ano seguinte, Libertadores Mundial. E o que acontece com o Palmeiras? Cai. O Palmeiras é rebaixado num ano. Eu falo que isso é a maior disparidade da história do futebol. A maior da história. Nenhum clube no mundo passou por um sentimento de tanto antagonismo como o palmeirense. Verdade. Porque o palmeirense caiu, rebaixado, com um rival campeão do mundo. Não é que ele foi campeão paulista, brasileiro. Não, campeão do mundo. Cara, é o inferno e o céu. Nossa, na mesma proporção. Velho. Nossa, é mesmo, cara. Ninguém passou por isso. Ninguém. Só o palmeirense. Pode procurar em qualquer... Não, é verdade, você tem razão. Eu nunca tinha me dado conta disso. Qualquer clube do mundo. Pensa, o Boca foi campeão do mundo, ou o River campeão do mundo. Não foi. E o outro foi rebaixado, não? Não foi. É mesmo. Não teve isso. Não teve. O River cai em 2010. Não, eu acredito nessa coisa de semente, que nem aquela coisa... Até outro dia teve no Twitch uma coisa assim, qual evento que foi aquela teoria do caos que é uma borboleta bate asa aqui e tem um furacão do outro lado do mundo. Que é quando o Corinthians... Porque se o Palmeiras ganha do Corinthians, o Tite ia ser demitido. Ele ia cair. E talvez... Porque quando o presidente vier a público e fala assim, banca o treinador, porque não banca mais. Exatamente. Porque não banca mais. Não banca mais. Porque assim, eu não tenho quem contratar, domingo é jogo clássico com o Palmeiras, se eu entrar sem treinador vai ser um inferno. Exatamente. Então, sei lá, desse cara aí, se é pra cair, que deu um motivo. E não caiu. Não caiu. Então assim, se o Tite sai ali, talvez o Corinthians não fosse campeão. E aí o Corinthians sai grande. Sai grande. É isso. Né? Então... E por isso que é tão legal o clássico, né? E aí, esse foi o primeiro. Aí teve a segunda versão, 2018. 2018, o Palmeiras ganha o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, onde? Em Itaquera. Volta no Allianz Parque, pra fazer a festa. 1 minuto de jogo, 1-0 Corinthians. É verdade. Gol do Rodriguinho? Gol do Rodriguinho. Pênaltis da Corinthians, sem contar aquele VAR que até agora, que ninguém sabe se falou, se não... Bom, enfim, tá lá na discussão, na teoria da conspiração. Palmeiras perde o título em casa, 2018, pro Corinthians. Tá bom.
Aí você tem a terceira, o ano passado. Onde estava o Corinthians no Campeonato Brasileiro, naquele clássico do segundo turno? As portas do rebaixamento. Tava às portas de cair. E assim, se perder pro Palmeiras ali, meu amigo, verdade. era o inferno de Dante. Era. E o Palmeiras ganhando, se ganha, passa o Botafogo pra falar assim, puta, de novo, mesmo num campeonato de altos e baixos, eu vou ganhar o tri brasileiro em sequência, que só o São Paulo, conseguiu, em sequência, bonitinho com o Muricy. 2-0 Corinthians. Corinthians se reergue. E vai pra Começa uma Libertadores. sequência de vitórias que vai mesmo. pra Libertadores. Caralho, velho. E o Palmeiras, o que acontece? Perde o título. Sim. Ainda mais com aquele derradeiro final. E teve essa última. Cara. Teve essa última de tudo conspirando a favor, jogo em casa. Vindo de eliminação. Corinthians, de novo, mesmo cenário do Tolima, 2011 com 2025. Cai na pré-Libertadores. Ramon Dias balançando. Ramon balançando, já praticamente demitido. Só não demite porque não sabe quem colocar. Tal. 1-0 gol do Yuri Alberto. E o Palmeiras vai ter que inverter algo que ele nunca fez na vida. Que é fazer, num jogo de volta, de mata-mata, fora de casa, um placar de 2 gols de diferença. Pelo menos na era Abel Ferreira. Então, assim, o Palmeiras, ele consegue, recentemente, trazer o seu principal rival pra dentro da própria casa. Olha, vem cá, senta aqui, olha, dorme no meu quarto. Olha, a geladeira tá cheia de coisa. Faz um aviãozinho na boca. Não, olha, eu vou comer, sei lá, vou comer um prato de mac and cheese aqui que eu comprei congelado, mas você come todo o banquete, jantar japonês que eu comprei, entendeu? É mais ou menos isso. Tá em crise, chama o Palmeiras, né? Tá em crise, chama o Palmeiras. Por isso que eu brinquei. O Palmeiras acho que tá com uma vontade de se fundir com o Corinthians e formar um clube de tanta generosidade. E eu falo isso no sentimento de torcedor, porque não pode ter isso. Você tem que pegar o seu rival e ganhar. É lógico. Historicamente, o Lucas, São Paulo e Corinthians afundam o Palmeiras quando ele tá mal. É muito raro o Palmeiras tá mal e ele conseguir, às vezes, ganhar um clássico, dar uma remontada e etc. Que eles pegam 2005, 2006. O Palmeiras era um time horroroso e cruzou com o São Paulo na Libertadores. Ele foi espancado. Sim. Passou por cima, tudo bem. Aquele 2006 ainda foi um jogo mais amarradinho. Mas o São Paulo ganhou, acho que os 2 jogos. Ganhou. São Paulo ganha tanto em 2005 e 2006 os jogos do Parque Antártico. Eles ganhou, de 1-0 os dois. Ganhou os 2, então. São Paulo já largou, falou, ó, já era. Sabe, os rivais não têm dó do Palmeiras. O Palmeiras fica tendo dó de rival, entendeu? Então eu brinquei do Palmeiras, foi isso. Né? Que a primeira sementinha plantada, que é pra ficar alerta, falar assim, parem de fazer isso, seja mais Palmeiras. Não encare clássico como mais um grande jogo, e sim como o jogo. Final a parte. Eu brinco, a guerra. É guerra, mas não é guerra de porrada na rua. Não é isso, Katsu, sabe? Vamos parar de ser literal, como o Abel é muito literal. Para de ser literal. E olhe como guerra de disputa mesmo. Se não perder, eu não posso perder esses caras. É uma guerra psicológica, uma guerra moral. É uma guerra de futebol. Eu tenho que, dentro de campo, jogar até a última bola, até o último segundo. Não perder uma dividida. A guerra que a gente fala nesse sentido. Claro, né? claro. Então, assim,